Com vocês, quem fala aqui é Beto Camp e você está no canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Aqui falamos sobre vendas, sobre excelência no atendimento ao cliente, RH estratégico, gestão de pessoas, comportamento humano. Tudo aquilo que vai agregar para o desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje eu quero falar com vocês referente ao currículo profissional. Você coloca corretamente a experiência que você tem na descrição das suas atividades? Em boa parte dos currículos que eu observo, que eu pego para fazer recrutamento e seleção, ou até quando eu estou fazendo meus treinamentos individuais, eu vejo que as pessoas têm muitas, mas muitas dificuldades em descrever as suas habilidades profissionais. Existem algumas pessoas que sabem fazer muito bem feito, colocam isso no currículo e abrange de uma maneira ampla, que faz o recrutador ou a recrutadora compreender de uma maneira muito clara e entender se a pessoa está apta ou não àquela função. Agora tem pessoas que escrevem pouco ou escrevem muito de maneira prolixa, mas não definem exatamente a função que exerceu. Deixa eu dar algumas dicas para vocês então. Quando você está descrevendo a sua experiência profissional, e você citou lá o nome da empresa, o período que você esteve de trabalho da empresa, que você colocou o seu cargo, você pode optar por duas maneiras de fazer o currículo. Você pode deixar um campo só com os dados da empresa, especificando essas informações que eu acabei de falar, ou você pode colocar abaixo de cada empresa o que você exerceu. Normalmente, quando você tem atividades correlatas e você exerce a mesma função em determinadas empresas diferentes, você tende a fazer um resumo, especificando isso para que não fique repetitivo no currículo. Até aqui está tudo muito bem, porque depende do recrutador, ele gosta de ler de uma forma, tem recrutador que gosta de ler de outra forma, e desde que você explique claramente o que você fez, não vejo nenhum problema. O importante é você atentar-se exatamente à atividade, e é aqui que eu quero explicar para você. Muitas vezes nós lemos nos currículos assim, o que você fazia na empresa? Eu fazia planilha. O que é fazer uma planilha? Você pode exercer planilhas gerenciais, você pode fazer uma planilha de vendas, você pode fazer uma planilha de controle de combustível do motorista da empresa. Desenvolver a planilha em que aspecto? Para que servia essa planilha? Por que você fazia essa planilha? Ela servia para dados de vendas? Você era responsável pela planilha de vendas geral da empresa? Você era o líder e utilizava essa planilha para poder divulgar a gestão? Planilhas gerenciais? Entende a profundidade da situação? Outra coisa muito comum, eu fazia arquivos. Você construía o arquivo? Você era responsável por preparar o arquivo físico? Ou você fazia os arquivos dentro da automação, da tecnologia de um computador? Você desenvolvia esses arquivos de que forma? Você era a pessoa responsável, a empresa era uma contabilidade, tinha muitos documentos, você era responsável por separar dado a dado por empresa, por colocar por tipo de documento? Ou você era a pessoa que realmente ia lá e guardava simplesmente o papel sem saber qual o motivo que você estava fazendo? Eu era responsável por vendas. Que tipo de vendas? Que resultado você atingia? Qual é a probabilidade de você estar ou não estar num processo de, vamos dizer assim, de rentabilidade, de aumento de rentabilidade da empresa, ou de aumento na quantidade da carteira de cliente em determinada região? Qual percentual, quantos por cento a sua ação, a sua venda fez refletir no resultado macro ou no resultado da equipe? Você era um dos primeiros do ranking? Você atingia as metas? Qual era a sua meta? E quanto você vendia relativo à sua meta? Encontre palavras, e isso não é difícil, de você especificar essas coisas de uma maneira no currículo, ao qual fique mais clara e específica para quem está recrutando e lendo e fazendo análise do seu currículo. Por exemplo, se eu coloquei uma vaga pedindo uma pessoa que é responsável por vendas externas e vai cuidar de cliente-chave da empresa, o cliente da casa. Você já tinha essa habilidade anteriormente? Você cuidava, você era um key account? Você cuidava especificamente de determinadas contas-chave? Como é que você mantinha isso? Quem eram os seus principais clientes, por exemplo?
Você tem ainda relacionamento com esses clientes? Você mantém isso com uma carteira ou você só trabalhou naquela empresa? Esse tipo de informação ela é muito relevante. Porque à medida que a pessoa está lendo o currículo, ela entendeu que você, por exemplo, era um... Eu estou dando exemplo de vendas, mas isso vale para tudo, tá bom? Se a pessoa entendeu que você era um analista contábil, então ela subentende que você já mexeu com balanço. Se ela subentende que você é um contador, ela sabe que você assina, então ela diz, eu assinava o balanço. Tá, se você tem o seu CRM, o seu registro do Conselho de Contábil, se você tem a carteirinha do Conselho de Psicologia, a gente sabe que você vai assinar. Isso já é subentendido, então não adianta você escrever isso na sua experiência. Mas coloca que você era responsável, por exemplo, pela análise comportamental dessas pessoas. Que você era responsável pelo balanço de mais de 30, 40 empresas. É essa relevância que você precisa aprender a colocar no seu currículo. Mas, Beto, e agora que eu estou começando no mercado, que eu tenho poucas experiências, eu trabalhei só um ano, descreva lá a sua experiência, o que você fez, o que você aprendeu e onde você quer buscar e galgar o seu conhecimento para essa nova oportunidade. Por exemplo, se você trabalhou como jovem aprendiz e depois trabalhou como auxiliar e agora vem a concorrer a uma vaga de assistente, por exemplo, você tem a experiência necessária que a empresa quer? Se não tem e você quer tentar mesmo assim, você vivenciou essa oportunidade como auxiliar, mas quer tentar um cargo maior, então coloque, olha, eu não tenho experiência, mas estou fazendo um curso, quero fazer um curso de venda. Você pode ousar, não significa que a vaga vai ser sua, mas você pode ousar em relação à maneira com que você está se colocando diante do currículo, porque é o que o recrutador vai ver inicialmente. Depois, na entrevista, você reforça isso. Mas eu não vou estar enchendo linguiça ali, como a gente fala popularmente, vou estar colocando coisas no currículo que são desnecessárias. Não é desnecessário, porque se você não colocar isso, o recrutador vai ver que você não tem experiência e não vai selecionar o seu currículo. Mas se você manifestar-se aí a sua intenção, e que você, mas manifeste corretamente, tá? Não adianta você escrever lá que, olha, eu quero buscar aí um desenvolvimento, eu vou me formar, eu procuro fazer uma faculdade, vou fazer uma faculdade de veterinária, só que você está concorrendo a uma vaga para ser um assistente financeiro. Aí não tem sentido. Então coloque que você pretende se aprimorar na área, quer conhecer um pouco mais, que você entende que não tem experiência, mas pede oportunidade. Nessas horas é válido colocar isso. Agora, se você segue a linha de ter a experiência conforme eu falei, procure especificar melhor. Coloque no currículo a sua experiência da forma certa. Mas, Beto, eu realmente não sei fazer isso. Eu entendi tudo que você falou, mas na prática eu não sei fazer. Não tem problema, contrato o meu serviço, eu vou direcionar. Nós vamos analisar o seu currículo, vamos compreender o que você tem ali de diferencial, vamos saber o que você fez e aí usar as maneiras corretas para que o recrutador veja que o seu perfil, que o skill da vaga tem tudo a ver com o seu hard skill. Que a sua experiência realmente coincide, que as suas habilidades técnicas têm a ver com aquilo que a área precisa. Agora, se você coloca de uma maneira muito superficial, fica muito difícil compreender. Né? Eu trabalhei fui gerente de loja. Poxa, que legal. O que você fazia? Eu abria e fechava a loja. Mas o que exatamente? Você abria e fechava, você levantava a porta e trancava a porta? Não, você fazia algo maior, né? Você era responsável por ajudar no fechamento do caixa, acompanhar até o último cliente. Olha a diferença que tem de uma coisa para outra. Eu trabalhava na operação de caixa de uma loja, por exemplo. O que você fazia? Eu cobrava. Não. Né? Você era responsável ali por zelar pelos valores financeiros, você era responsável talvez pela tesouraria, você era responsável pelo fluxo de caixa, você fazia o atendimento ao cliente, é muito mais amplo, e isso você precisa especificar. Quanto mais objetivo você for nos seus resultados, quanto mais objetivo você for na função e na atividade que você exercia, mais completo o seu currículo fica e mais fácil fica de você ser chamado para uma entrevista. Beto, isso então é garantia de entrevista, porque você está me falando, eu vou ser chamado? Não, de forma nenhuma. Não estou garantindo absolutamente nada, mas eu estou facilitando para que o recrutador possa se interessar sim pelo seu currículo e possa sim te convocar para uma entrevista. Ou seja, a sua probabilidade, as suas chances são muito maiores de quem vai colocar uma informação mais superficial. E por incrível que pareça, prestem muita atenção nisso porque é muito comum.
Tá? É muito comum, eu recebo muito currículo com a informação muito vaga. Para vocês terem uma ideia, quando eu estou fazendo algum processo seletivo, muitas vezes eu preciso, e isso, olha, não é só de pessoas que às vezes não têm experiência profissional. Eu já peguei isso de currículos de pessoas qualificadas que às vezes não sabem especificar, tá? E às vezes eu preciso ter uma segunda, terceira conversa antes de chamar para uma pré-entrevista para poder conhecer exatamente se aquela habilidade confere. Porque a pessoa coloca lá, eu estou contratando alguém para logística, por exemplo. Ah, eu já trabalhei em logística, então a pessoa põe lá que trabalhou. Aí quando você entra no detalhe, tá, você sabia, por exemplo, mexer com cotações de frete para uma logística de transporte? Você sabe trabalhar com cubagem? Então, não, isso eu nunca trabalhei. Então, peraí, não tem a ver então com o que nós estamos necessitando. Ou ainda, a pessoa coloca lá que trabalhou com logística de transporte, ponto. Só que às vezes ela trabalhou com cubagem, ela trabalhou com cotação de frete, por exemplo. E isso é o que me interessa, e eu preciso saber disso. E eu sou um recrutador que vai atrás, existem vários colegas que vão atrás e perguntam. Tem outro que tem uma dinâmica muito mais rápida, ou tem uma quantidade muito grande de currículos, olhou, não tem informação, passa para o próximo. E é aí que você não é chamado para entrevista. E é aí que você às vezes não entende por que você não foi convocado para uma determinada situação. Pense sobre isso, espero que essa dica tenha ajudado vocês. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se é novo por aqui, inscreva-se no canal. Eu agradeço o carinho de todos, quem principalmente é inscrito e já acompanha nosso trabalho. Eu tenho diversos vídeos aqui falando sobre esse comportamento em entrevistas, sobre currículo, sobre como colocar foto no currículo, sobre como se comportar diante do recrutador, da recrutadora, e o mesmo para empresas. Para como a empresa pode melhorar ainda mais o processo seletivo, sem deixar escapar, às vezes, qualidades importantes no candidato, que o candidato às vezes não consegue se expor. Não significa que ele vai ser ruim no que ele vai fazer. Não significa que ele não vai saber exercer o trabalho. Às vezes ele pode trazer o resultado que você precisa. Só que às vezes você precisa ajudar o candidato também a se expor. Porque isso acontece muito, tá? Tem muito recrutador também que não faz questão, quer que a pessoa fique falando, não faz questão de puxar. Não, tem que trazer o candidato. Tem que deixar ele confortável, tem que deixar ele à vontade, para que ele possa realmente expor tudo o que ele sabe e você ver se ele realmente serve para aquela função. Bom, se gostou, então, repito, por favor, deixe seu like, eu vou agradecer demais o carinho. Uma dica importante, cada vez que você deixa seu like aqui, que você dá o joinha aqui no vídeo, esse vídeo chega para mais pessoas. Então, mais pessoas vão ter essa habilidade, mais pessoas vão melhorar a sua capacitação profissional e saber participar melhor de um processo seletivo. Ter um currículo mais atrativo. Então eu não vou compartilhar, eu vou gerar um concorrente. Não, esse é um pensamento egoísta, né? Um pensamento mesquinho. Até porque nem todos vão estar concorrendo à mesma vaga que você. Tá? E mesmo que estivesse, é sempre importante a gente ajudar as pessoas, compartilhar com as pessoas e fazer a nossa parte diferente, sermos protagonistas para que a gente possa ser convocado, chamado e principalmente ser notado pelo diferencial e não por algo de sabotagem ou algo inadequado. Instagram, @beto.campoficial, @campgestão de pessoas, @adotecomportamentos. 3 perfis diferentes para nichos diferentes, mas com temas correlatos. Vale a pena você conferir. Facebook e LinkedIn, Beto Camp Gestão de Pessoas. E para você, empresário e empresária que quer contratar o nosso serviço, www.campgestãodepessoas.wordpress.com. Tá aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, caso você não tenha conseguido anotar, tenha alguma dúvida, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.